Queremos refletir com os irmãos nesta manhã sobre um tema que parece simples, mas é bem significativo em nossas vidas. Marcas, características do verdadeiro cristão. Marcas, características do verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que trazia no corpo as marcas de Cristo. Gálatas 6,17. Nós vamos ler o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. Mateus, capítulo 7, versos 15 ao verso 23. Abra sua Bíblia e acompanhe, por favor, a leitura do texto. Mateus capítulo 7, versos 15 ao verso 23, que assim nos diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não experimentamos, não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Marcas, características do verdadeiro cristão. Há profundas diferenças entre ser religioso e ser verdadeiramente cristão. Nosso país se gaba de ser o país mais religioso do mundo, ou pelo menos um deles. E nós temos, quando acompanhamos a política, nós vemos diferentes manifestações de religiosidade. Isto eu estou falando na maneira sincera de agir, porque muitos usam a religião de maneira a satisfazer os seus propósitos. Eu estou falando em termos de religiosidade, de pessoas que buscam adorar a Deus, que procuram temer a Deus, e assim o fazem de maneiras diferentes, mas expressam a sua religiosidade. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que somos um país religioso. Mas há uma tremenda diferença entre religiosidade e cristianismo. Muitos se julgam cristãos. Antigamente, a palavra crente, cristão, evangélico, tinha conotação diferente. Então, cristão, o crente é aquele que tem a Bíblia debaixo do braço, e evangélico é aquele que é de uma igreja diferente das outras. Mas hoje todo mundo quer ser cristão, todo mundo quer ser evangélico, todo mundo quer ser crente, ou seja, essa miscelânea. E essa mistura tem também afetado de forma direta aos crentes, aos cristãos verdadeiros, aqueles que são cristãos por convicção, por sentir o que devem assim fazer. Jesus falou numa parábola sobre o joio e o trigo.
duas plantas que aparentemente não têm diferença. Aliás, quando elas estão crescendo, não há diferença nenhuma. A parábola diz que o lavrador, ele plantou o trigo, mas quando percebeu, estava uma outra planta no meio, uma erva daninha no meio. E então o senhor daquela fazenda disse, não vai arrancar o trigo, o joio agora, porque corre o risco de também arrancar o trigo. Então deixa crescer. Na hora de produzir o fruto, nós vamos conhecer o que é trigo e o que é o joio. E então, no caso, tira o joio e separa e queima. E colhe o trigo com mais tranquilidade. Nessa condição, Jesus quis mostrar nessa parábola o quê? Que convivem ao mesmo tempo o verdadeiro cristão e o falso cristão. Quando eu falo em falso cristão, falo também naquele que veste uma capa de cristianismo, mas na verdade não tem nada de cristão. E nós sabemos que muitos se afastam da igreja e dizem, ele era crente, ele foi batizado, ele ocupou cargo na igreja e tudo mais, etc. Mas você vai analisar, ele apenas se batizou, foi membro da igreja, frequentou, mas não experimentou a conversão, a transformação da sua vida. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo que estamos convivendo, podemos conviver juntos no cristianismo, seja na igreja, seja no cristianismo de modo geral, nós convivemos ao mesmo tempo com o falso cristão e o verdadeiro cristão. Por outro lado, também, nesse texto que nós lemos, Jesus nos dá a dica de como conhecermos ou como distinguir o verdadeiro cristão e o falso cristão. Muitos estão dando mau testemunho, seja no comércio, seja na família, seja na política, dando mau testemunho com uma capa de cristianismo. Escandalizam o evangelho, porque na verdade não são cristãos, mas querem usufruir desse nome, ou às vezes se auto-enganam, porque querem ser cristãos, mas não conseguem porque não experimentam a transformação. Jesus está falando aqui de falsos profetas, falsos pregadores. Paulo usa um termo dizendo mercadores da palavra, ou seja, aqueles que usam a palavra como pretexto. Estava lendo essa semana, ouvindo essa semana, vídeo sobre a venda de uma igreja em que o pastor transferiu a igreja para o outro pastor de porteira fechada. Ou seja, vendeu todos os móveis, tudo o que tinha, inclusive os membros. Então a igreja passa a ter uma outra denominação, mas o objetivo é o mesmo, é continuar a igreja. Isso foi caso de polícia, de investigação, série de fatores, mas estou analisando a postura do falso pastor, do falso líder, daquele que usa o evangelho, usa a igreja, usa o cristianismo para se locupletar, ou seja, ilicitamente enriquecer ou fazer aquilo que deseja fazer. Então, nesse sentido, Jesus nos dá uma dica dizendo que pelos frutos eles podem ser conhecidos. No fato, a diferença consiste básica em que o cristão ele não faz, ele produz. Veja que Paulo, quando faz a comparação entre as obras e o fruto do Espírito, ele fala em obras, ou seja, o que é praticado, e fruto, o que é produzido. Então ele diz que a carne, a inclinação da carne é para as coisas que são praticadas. Ele cita lá uma série de fatores, adultério e muitas outras questões em que a carne impulsiona para fazer. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz que é aquilo que produz, que sai do íntimo. Então, uma diferença básica entre o falso cristão e o verdadeiro: o falso cristão ele procura fazer, ele procura mostrar pelas suas obras, pelo que faz, ele exalta as suas obras, ele exalta o que faz, para poder dizer que ele é um cristão. Enquanto que o verdadeiro cristão faz de forma natural, serve de forma natural. Por quê? Porque flui de dentro dele aquilo que ele é e não aquilo que ele faz tão somente. Esta é uma das grandes diferenças.
Também a palavra de Deus nos mostra que esta ação do cristão é o reflexo da sua comunhão com Deus. Escrevendo a sua epístola, 1 João capítulo 2, 6, o apóstolo João diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, o verdadeiro cristão é um imitador de Cristo. É alguém que busca viver a semelhança de Cristo. É aquele que procura ser imitador de toda a ação de Jesus Cristo. Ele procura mostrar no seu proceder que ele realmente é uma nova criatura, que algo aconteceu na sua vida, que ele está falando aquilo que vem de dentro de si, e não aquilo que imita, tão somente no sentido de obras que são feitas. Diferente do joio, o verdadeiro cristão não consegue esconder por muito tempo o que ele é. Aliás, o ex-presidente no passado, aí, Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, ele deixou um pensamento que se tornou célebre. Ele diz: engana-se um povo por pouco tempo, metade de um povo por todo o tempo, mas nunca todo o povo por todo o tempo. Ou seja, o falso cristão ele pode enganar a sua comunidade ou a sociedade onde ele está, ele pode enganar por um certo tempo. Mas a partir de determinado momento, começa a haver desconfiança no seu proceder. Então uma parte passa a ver quem verdadeiramente ele é e sai fora, enquanto outra parte continua sendo iludida e enganada. Eu acho que estamos vendo hoje esse tempo na política, não é isso? Estamos vendo isso hoje. Engana-se por um determinado tempo um povo, mas aí metade do povo começa a abrir o olho e dizer: não é bem assim, enquanto outra parte continua ainda endeusando e acreditando. Assim também é no cristianismo. O verdadeiro cristão não consegue enganar por muito tempo ou encobrir por muito tempo. Aliás, o falso cristão não consegue encobrir por muito tempo aquilo que ele verdadeiramente é. Bom, então, sendo assim, analisando a palavra de Deus, o perfil que a Bíblia dá sobre o verdadeiro cristão, nós vamos ver, dentre tantas outras características, eu destaquei aqui 6 características do verdadeiro cristão, que nos ajuda a nos identificarmos a nós mesmos, a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: eu sou um verdadeiro cristão? As minhas atitudes, minhas ações mostram que eu tive uma experiência real com Cristo? Então, a primeira característica que deve marcar as nossas vidas como verdadeiro cristão o verdadeiro cristão, ele expressa profunda convicção de conversão e salvação. Ninguém pode experimentar a alegria da salvação sem uma genuína experiência de conversão. Por que nós, quando alguém pergunta: você é salvo? Sou. Você é salvo? Bom, eu faço por ser. Eu sei que você já ouviu essa resposta, ou resposta semelhante dessa natureza. Você tem certeza de salvação? Tenho convicção plena. Você tem certeza? Bom, tá, eu estou caminhando para isso, estou trabalhando para isso. Então, o verdadeiro cristão, ele não tem dúvida. Ele não é um cristão vacilão, inconstante. Não, eu não sei bem o que eu sou, mas eu não sei se eu tenho certeza ou se não tenho. O verdadeiro cristão, uma das principais características é esta: eu sei que o meu Redentor vive. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele me salvou, ele me transformou, ele me fez uma nova criatura. Jesus, certa feita, conversou com um líder religioso chamado Nicodemos. Foi procurar Jesus e diz o texto que ele foi à noite, talvez com medo de ser visto. Ele chega a Jesus e Jesus já olha no coração dele e diz: olha, Nicodemos, você é um líder religioso. O texto não diz que Jesus falou isso. Eu estou aqui analisando quando Nicodemos chega, e Jesus já conhecendo, e diz: olha, Nicodemos, você é um líder religioso. Você conhece a lei, você é intérprete da lei, mas você não entende nada de salvação. Você não entende nada do que significa ser uma nova criatura. E aí Jesus vai direto ao assunto e diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Aí que Nicodemos mostrou mesmo que não entendia nada. Mas como nascer, entrar no ventre da minha mãe, nascer segunda vez, como isso é possível? Não, Nicodemos, não estou falando disso não. Quem nasceu da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Aí Nicodemos começa a perceber que ele é uma velha criatura, que ele é apenas um religioso. Ele é apenas alguém que conhece a lei, que conhece o aspecto legal da doutrina, mas não entende nada de experiência pessoal com Deus. Não entende nada de salvação. Não basta ser religioso. Não basta. É preciso nascer de novo. É o que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz na linguagem da NVI, diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Na tradução mais tradicional diz: é uma nova criatura. Então, se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura que está nascendo. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. O verdadeiro cristão, ele experimenta essa novidade de vida. Ele experimenta essa transformação de vida. Ele pode dizer como o apóstolo Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele pode não apenas falar isso de forma teórica, por conhecer na Bíblia que tem essa expressão, mas por sentir no íntimo do seu ser. Não é mais a minha vontade que prevalece, não é mais o meu eu que prevalece, não é mais o meu ser pessoal que prevalece, é a vontade do Senhor que prevalece em mim. É Cristo que vive em mim, dirigindo a minha vida em todos os aspectos. O verdadeiro cristão, ele não é instável, como eu falei, inconstante. Ele tem convicção, como diz o apóstolo Paulo: sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? O irmão sabe, tem essa convicção. E o escritor aos Hebreus diz: aquele que prometeu é fiel. Por que eu sei em quem tenho crido? Porque o Senhor me prometeu segurança. É aquele que me prometeu a salvação, que me prometeu vida abundante, que me prometeu alegria. Ele é fiel no que ele prometeu. Uma segunda característica: o verdadeiro cristão, ele expressa profundo desejo de ouvir e conhecer a palavra de Deus. Tem fome da palavra de Deus, tem vontade de ouvir, de aprender. Eu não canso de falar, irmãos, como é que o crente quer ser fortalecido, quer superar problemas na vida, quer ser um crente de confiança. Mas ele vem aos cultos um domingo sim, 18 não. Quando vem pela manhã, já cumpriu a tarefa, não vem à noite. Quando vem à noite, então não vou pela manhã, porque à noite eu vou. Não ouve. A igreja dá oportunidades para o ensino, mas ele não comparece. Temos a escola bíblica dominical, mas temos pessoas que nunca vêm, quando vêm esporadicamente. Nós estamos fazendo um estudo já há algum tempo sobre quem são os batistas e também os princípios que nós temos que nos baseiam como batistas, que nos orientam como batistas. Mas nós temos no máximo 20 pessoas que vêm, que participam, e os demais não aparecem. Como é que eu posso? Mas eu já sei disso. Eu também sei, eu tenho 45 anos de ministério, fora o tempo que eu fui seminarista e crente também. E cada vez que eu prego, cada vez que eu ensino, cada vez que eu estou preparando uma mensagem desta, eu estou descobrindo coisa nova, coisa que eu não sei. E aí me vem um crente que acha que vem um domingo sim, 18 não, ou mesmo que vem todo domingo e tal, já sabe de tudo. É o saber tudo. Mas o pastor é Caxias, acho que ele tem que estar lá. Não, não é Caxias não. É que o verdadeiro crente, servo do Senhor, consciente da sua vida de comunhão com Deus, ele tem fome da palavra de Deus, ele quer aprender mais. O pastor Mário, que ministrou o curso ILE para a gente aqui, colocou à nossa disposição uma live para mostrar a questão das finanças à luz da Bíblia. Divulguei nos grupos, divulguei pessoalmente, falei, incentivei daqui, tudo mais, etc. Se eu não estou enganado, 7 irmãos participaram.
Não sei se eu fiz a conta certa, a Débora pode fazer a conta para mim e me corrigir. Participaram. E os outros não têm interesse, não precisam aprender mais nada sobre finança? Será que estamos tão equilibrados na vida financeira que não precisamos mais ouvir nada? Então isso mostra o quê? No mínimo, o nosso cristianismo merece uma análise. Não estamos tendo fome da palavra de Deus. Não estamos tendo vontade de aprender. Não estamos tendo vontade de crescer mais, de aprender mais, de ouvir mais. A Bíblia fala de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Ele era um gentil, pagão, mas diz o texto bíblico que ele era temente a Deus. Ele era generoso, ele era sincero na sua religiosidade. E era desejoso de conhecer a palavra de Deus. Ele não se satisfazia com a sua religiosidade, ele queria conhecer. E Deus ouviu a sua oração, inconsciente ou consciente. E o anjo do Senhor aparece a Cornélio, quando falamos anjo do Senhor, na Bíblia é o próprio Senhor, aparece a Cornélio e diz, chama Pedro. Vai lá buscar Pedro para te explicar. E Cornélio obedece, vai buscar o apóstolo Pedro. E aí Pedro, todo cheio de puritanismo, judaísmo, aí Deus mostra a ele um lençol cheio de todo animal que era considerado pelos judeus imundo. Aí diz para Pedro, mata e come. Como, Senhor? Eu, religioso Pedro, judeu, como é que eu vou matar esses animais imundos e vou comer? Pedro, não chama imundo o que Deus purificou. E aí Pedro entende a mensagem. E Pedro vai falar a Cornélio. E Cornélio ouve a palavra de Deus, se converte, é batizado. Se torna um servo do Senhor. Torna um motivo de escândalo para os judeus. Como pode Pedro ter de pregar a um gentil? Deus fala a Pedro, o evangelho não é só para os judeus. A salvação é para todo o que crê. Fome da palavra de Deus. Observe que o texto diz que Cornélio era justo, era bom, era generoso, dava esmola, atendia todo mundo, era aquela criatura maravilhosa, benção, minha salvação está garantida. Só que Cornélio diz, isso não é suficiente, tem algo mais que eu preciso conhecer. Tem algo mais para me falar que eu preciso entender para eu ser um verdadeiro cristão. Fome, desejo de ouvir a palavra do Senhor. Uma terceira característica, não apenas ouvir, mas o verdadeiro cristão, ele tem profundo desejo de obedecer a Deus e a sua palavra. Ele busca saber, ouvir a voz de Deus e ele quer obedecer. Ele não está preocupado com a sua vontade ou com a vontade de A ou de B, ele está preocupado com a vontade de Deus. Instruindo aos seus discípulos, Jesus foi enfático em afirmar aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Aqueles que obedecem, aqueles que são verdadeiramente discípulos, aqueles que ouvem a sua voz e seguem, aqueles que estão prontos a obedecer. Esses provam o amor. Para o verdadeiro cristão, a palavra de Deus não é uma regra relativa, é regra absoluta. O que a palavra de Deus diz é a verdade absoluta, não é questionar. Tem essa história de atualizar o texto porque vivemos numa outra época. Não existe isso em absoluto. Para o verdadeiro cristão, viver os mandamentos do Senhor não é uma questão de obrigação. É uma questão de prazer, de alegria. Queridos, a pior coisa na vida cristã é quando nós servimos a Deus por obrigação. Por obrigação de ofício, por obrigação de uma função que eu fui nomeado para fazer ou para alguma coisa, porque eu fui eleito para isso, eu vou fazer. Porque eu tenho que fazer isso, não faça.
a pior coisa na vida cristã. Verdadeiramente sirva com alegria, sirva por prazer, sirva por convicção de que é para o Senhor que você está fazendo, não é para homens. Não apenas na ideia, na compreensão da mente, mas na compreensão do coração, do amor, do zelo, que pode exigir o seu sacrifício, sim, mas que você tem alegria em fazer, porque sabe que está fazendo para o Senhor. Saiba, meu irmão, minha irmã, tudo que nós fazemos aqui nesta vida, seja bem ou seja mal, seja de bom ou de ruim, o alcance final é Deus. Se você ofende uma pessoa, se você fere uma pessoa, você está ferindo a Deus. Se você abençoa uma pessoa, você está sendo obediente a Deus, está abençoando em nome do Senhor. Deus faz a sua obra neste mundo através de nós. O inimigo também faz as suas obras neste mundo através de nós. Nós somos o elemento intermediário para o alcance do homem, mas na verdade o alcance é Deus. Então o nosso serviço, queridos, tudo aquilo que nós fazemos, é Deus nos usando para fazer a sua obra, para a sua glória. Então, se você faz por vaidade, por presunção, para mostrar que você sabe fazer, que você é o tal, esqueça, esta ação sua não chega a Deus. Não glorifica o nome do Senhor. O verdadeiro cristão tem consciência disso e busca fazer da sua vida um canal de bênção. Ah, Senhor, se todo o teu povo espalhado na face da terra entendesse isto, como seria diferente o cristianismo hoje? Se as igrejas do Senhor, se todos aqueles que se dizem cristãos espalhados neste mundo pudessem ter essa real compreensão, eu sou apenas o vaso que Deus usa, o instrumento que Deus usa, seja uma pequena ação ou uma grande ação, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, não importa o que pensam os homens, não importa se eu sou reconhecido ou não, importa que Deus seja glorificado, como diz o João Batista, importa que ele cresça, que eu diminua. Ah, se todos nós pudéssemos pensar assim. O verdadeiro cristão aborrece a toda forma de pecado e não se satisfaz com uma vida que não glorifique a Deus. O verdadeiro cristão quer sempre viver para a glória de Deus. O verdadeiro cristão quer que sempre Deus seja em tudo glorificado. E, consequentemente, aborrece toda forma de pecado. Aquele que se diz crente e vive comprometido com o pecado é semelhante a um produto de marca falsificado. E nós sabemos disso. Traz a etiqueta, imita o original, mas não tem a qualidade e a durabilidade do original. Quantos tênis Nike estão por aí afora? Gente esnobando tênis Nike, que não tem nada a ver com Nike. E aí usa aquela expressão produzido no Paraguai, né? Mas produzido no fundo de quintal, em qualquer lugar. E o crente, o falso cristão, é comparado exatamente isso. Queridos, quando nós falamos em comprometimento com o pecado, nós falamos em todas as áreas. Quanta gente fazendo negócio capcioso por aí afora. Aí outro diz, ó, isso que é crente, ó. É membro da igreja tal. Ah, é ovelha do pastor tal. Mas olha o que está fazendo. Negócios desonestos, serviços mal feitos que ninguém está vendo, então faz de qualquer maneira e entrega. Marca falsificada. Falso cristão. Mas tem muitos por aí fora, irmãos. Sei que você já lembra de alguns, que eu falo isso, já pensa no João, no José, no Antônio, que você viu fazendo isso. Empresários, empregados,
Enfim. O falso cristão é semelhante ao joio no meio do trigo. Ele vive no meio do campo, em ação com os verdadeiros cristãos, sendo uma perfeita imitação. Mas no tempo da colheita, revelará os seus frutos. Por outro lado, o crente que obedece aos mandamentos de Cristo evidencia de forma clara, transparente, os feitos de Deus em sua vida. É como diz o apóstolo Paulo, nós somos o bom perfume de Deus em Cristo Jesus. Como é maravilhoso quando Paulo diz aos crentes, nós somos o bom perfume de Deus. Se é ruim quando alguém diz, e é crente. Como é maravilhoso quando diz, esse irmão é uma bênção no trabalho, é uma bênção nos seus negócios, tem sido uma bênção na minha vida, pelo seu testemunho, pela sua maneira de agir, pelo reflexo da sua vida, pelo testemunho que ele dá. Que cristão exemplar. Alguém já falou isso sobre você, meu irmão? O verdadeiro cristão não olha para trás. Jesus diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você já ouviu crentes que têm prazer em falar sobre o que era no passado? Não, quando eu era do mundo eu fazia isso, fazia mais aquilo e tal, eu fazia, rapaz, parece que fala com prazer. Já ouviu isso? O apóstolo Paulo diz que está em Cristo as coisas velhas já foram. Então, quando eu estou relembrando do meu passado e tudo mais, é porque eu tenho saudade desse passado. E se eu sou uma nova criatura, o meu passado já foi. Não interessa mais. As coisas novas, sim. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é, diz o apóstolo Paulo, nisso vocês pensam. Mas uma característica do falso cristão é que ele está sempre com os olhos atrás. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13, 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançada, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. As coisas que eu fiz são passadas. Queridos, não deixemos que o passado domine a nossa vida, seja o que for. Mas eu fiz aquilo, por que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Jesus Cristo já levou o seu fardo, meu amado. Se você entregou a sua vida a Jesus, não fique sofrendo pelo pecado que você cometeu, seja ele o que for, entregue ao Senhor. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Jesus levou o meu fardo, perdoa os meus pecados, o meu olhar está para frente. Está para o prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio que nós temos? A salvação eterna. E essa é a nossa motivação. O escritor aos Hebreus diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para concluir, o verdadeiro cristão tem profundo desprendimento para servir. Eu já falei isso de certa forma. Mas uma característica do verdadeiro cristão, a semelhança de Cristo, ele não busca ser servido. O seu prazer é servir. Tem gente que quer os outros aos seus pés. Me faça isso, me faça aquilo, me faça aquilo. Mas uma característica do verdadeiro cristão é, deixa eu te ajudar. Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso fazer algo que te ajude? Eu posso fazer algo... Então está sempre disposto a querer fazer algo para ajudar. E Paulo completa em Efésios 6, dizendo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Fazendo de coração, voluntariamente, submisso à vontade de Deus. E fazendo para o Senhor. Não importa que homens agradeçam ou que não agradeçam, reconheçam ou não reconheçam.
Como diz uma música popular aí, estou nem aí, não é? Não estou preocupado se alguém reconhece ou não. Porque eu faço isso tal, ninguém reconhece. Se quiser reconhecer, estou preocupado. Eu quero obedecer ao meu Deus e fazer a sua vontade e me realizar em servir ao meu Senhor, em fazer a sua vontade. À luz de tantas marcas aqui analisadas, eu pergunto, você se sente um verdadeiro cristão? Há algo a ser consertado na sua vida? Quando eu estava preparando esse sermão e refletindo nisso, olhando os textos, falei, Deus, como eu estou longe ainda de ser aquele cristão que o Senhor quer que eu seja. Aquele pastor que o Senhor quer que eu seja. Comecei a analisar as críticas que eu recebo, os irmãos falam isso, mas aquilo lá. Eu falei, não é que eu mereço? Não é? Não é que muitas dessas críticas eu mereço? Eu tenho que me colocar cada dia diante do Senhor. Porque o meu interior, o meu íntimo quer ser puro diante do Senhor, mas o meu eu carnal, humano, me desvia desse desejo, desse alvo, dessa vontade. Então o que eu preciso é buscar o Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que se nós buscarmos de todo o coração, o Senhor está pronto a nos ouvir. E é isso que nós temos que fazer, com toda sinceridade de coração diante do Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Transforma-me, purifica-me. Faz de mim um vaso verdadeiramente útil ao Senhor. Um vaso que quer viver para a tua honra e para a tua glória. Porque o meu desejo é realmente estar nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo afirmou que trazia no corpo as marcas de Cristo, as marcas do seu ministério, as marcas do sofrimento, as marcas de tudo que ele enfrentou para ser servo fiel a Deus. Quais são as marcas na sua vida, na minha vida, amados irmãos? Quais são essas marcas? Que como Paulo, nós possamos afirmar, eu sei em quem tenho crido. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Vamos orar? Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. O desejo sincero dos nossos corações, Pai, é vivermos para a tua glória. É sermos a marca original de Cristo. Que o nosso testemunho revele, que os frutos que produzimos revele que somos verdadeiros cristãos, mesmo que imperfeitos, mesmo que cheios de todos os defeitos que temos, mas que no íntimo do nosso coração, o nosso maior desejo é fazer a tua vontade e manifestar a tua glória no ambiente em que vivemos. Que assim seja, Pai, que assim consigamos ser, em nome de Jesus. Amém.